Senhoras e senhores, bom dia. Essa videoaula agora não será uma aula, então é só um vídeo, né? Ela tem um outro propósito, que são os exercícios. Primeiramente, essa imagem aí para a gente relembrar que é sempre bom parar os estudos para fazer um alongamento, esticar um pouquinho, para manter a saúde em dia, tá? Mesmo quem está estando todos confinados aí, mas em casa, é sempre bom relembrar de fazer exercício, tá? É bom para o corpo e para a mente. E também porque essa aula vai ser uma resolução dos exercícios. Então, esse é um vídeo para resolução dos exercícios propostos nas outras videoaulas até aqui, tá? Dos cromossomos de heranças sexuais e das interações gênicas e epistasia. Então, como muitas pessoas ficaram com algumas dúvidas na resolução, é mais fácil eu fazer um vídeo explicando do que postar lá no fórum, tá? Mas se tiverem outras dúvidas, postem. Quem vê aí no YouTube também pode postar nos comentários dos vídeos. Então, o primeiro exercício proposto foi sobre a herança influenciada pelo sexo, a calvície. Então, lembra que é uma herança influenciada pelo sexo são heranças de genes que estão contidos nos cromossomos não sexuais, mas em que o gênero, o sexo do indivíduo vai influenciar na expressão desses cromossomos. Tá? No caso da calvície, o gene autossômico cesão tem a sua dominância influenciada pelo sexo. Ele comporta-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Como que seria esse recessivo na mulher? O cesão só vai gerar calvície na mulher quando ele está em homozigose. O heterozigoto, cesão cesinho, ou o homozigoto recessivo vão condicionar uma mulher não calva. Tá? Então, relembrado isso, vamos ao exercício. Um casal possui 50% de chance de ter um filho com calvície e nenhuma chance de ter uma filha com calvície. Sabendo que o homem é homozigoto e a mulher não calva, quais os possíveis genótipos desse casal? Tá? Ao ler com calma, a gente já começa a separar as informações importantes. 50% de chance de ter um filho com calvície, nenhuma chance de uma filha com calvície. Então lembre a diferença entre os gêneros na expressão desse fenótipo. Então, sabendo que o homem é homozigoto e a mulher não calva, quais seriam os possíveis genótipos desse casal? Então, quero saber, o exercício quer saber qual é o genótipo do homem, qual é o genótipo da mulher. Primeira coisa, o pai, sendo homozigoto, ele poderia ser duas opções de genótipo, cesão-cesão ou cesinho-cesinho. Mas se ele fosse cesão-cesão, todos os filhos homens seriam afetados, independente do genótipo da mãe. Então, logo, ele tem que ser cesinho-cesinho, certo? Então pense com calma. Se ele fosse cesão-cesão, ele mandaria um cesão para todos e qualquer homem com genótipo com pelo menos um cesão já seria calvo. Mas esse não é o caso. O exercício nos diz que ele tem 50% de chance de ter um filho calvo. E também diz que ele é homozigoto. Então só restou uma opção: o homem é cesinho-cesinho. Assumimos isso por enquanto. No final a gente tira a contraprova. E a mulher? Então a mãe não é calva, sabemos disso. Para ela não ser calva, ela pode ser heterozigota ou homozigota recessiva. Mas se ela fosse homozigota recessiva, com esse homem que já é homozigoto recessivo, nenhum dos filhos teria calvície, porque todos seriam homozigotos recessivos, então independente do sexo, nenhum teria calvície. Então só nos resta uma opção para essa mãe não calva, ela ser heterozigota. Assumindo isso, podemos tirar a contraprova. Para tirar a contraprova é simples, a gente faz o quadro de Punnett e vê aí se as probabilidades dos filhos condizem com o esperado pedido no exercício. Com a informação que nos foi dada, 50% de chance de ter um filho com calvo, nenhuma chance de ter uma filha com calvície. Então, ao fazer o quadro de Punnett, lembre-se, divido, separo os gametas da mãe, separo os gametas do pai, faço todos os cruzamentos possíveis. O pai só produz um tipo de gameta, Czinho, então eu não precisava nem fazer as duas linhas, poderia fazer apenas uma, porque a probabilidade ia ser a mesma, certo? Então aí com o quadro de Punnett eu percebo, eu tenho dois genótipos possíveis desse cruzamento, heterozigoto e homozigoto recessivo. Então, metade do genótipo é cesão-cesinho, metade cesinho-cesinho. Agora vamos pensar no gênero, certo? Se for uma menina, filha desse casal, tanto heterozigoto como homozigoto recessivo condicionam uma mulher não calva. Então, nenhuma filha com calvície, certo? É o que foi dito no exercício, por hora correto. Agora, 50% de chance de ter um filho com calvície. Então, se for um menino,
ele não vai ser calvo quando ele for Czinho, Czinho, e ele será calvo quando for heterozigoto Czão, Czinho. Então, sim, 50% de chance de ser um menino calvo, 50% de chance de não ser calvo e nenhuma chance de ter uma filha calva. Então, isso confirma os genótipos propostos para os pais. Então, resposta do exercício, vamos conferir aí com Einstein. E aí, Einstein, tá certa a nossa resposta? Está certa a sua resposta. Muito bom. Certo? Qualquer dúvida, voltem o vídeo com calma e percebam a resolução. Ou postem ainda, se continuarem com dúvida, postem a sua dúvida. Próximo exercício, lá do slide da aula de interação gênica. Qual a probabilidade de nascer um galo com crista simples do cruzamento entre uma galinha com crista noz e um galo com crista ervilha? Tá? Lembrando, separo as informações importantes. Aqui eu vou seguir um padrão de cor para ficar mais didático, para perceber mais facilmente as relações de cada fator aí na nossa resposta. Tá? Então eu quero que ele seja um galo, eu quero que ele tenha crista simples, e eu quero que ele seja filho do cruzamento de uma galinha crista noz e um galo com crista ervilha. Então tá ali o galinho simples, né? Como que nasce um galo com crista simples? Então o único genótipo possível, lembrem da aula de interação gênica, o duplo homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, é o único genótipo para um galo de crista simples. Se eu quero que nasça um galo de crista simples, então eu preciso que ambos parentais forneçam os alelos recessivos na gametogênese, certo? Então tem que mandar Rzinho do pai, tem que mandar Ezinho do pai, tem que mandar Rzinho da mãe, tem que mandar Ezinho da mãe. Então, uma galinha com crista noz, que eu também exijo que esse galo seja filho disso, o exercício exige, né, faz essa afirmação. Então, uma galinha com crista noz possui 4 genótipos diferentes possíveis. Então, aí os 4 genótipos. Lembrem disso da aula lá de interações gênicas. Porém, apenas o genótipo Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho que vai fornecer os alelos recessivos. Então, pensem na gametogênese de cada uma dessas possibilidades dos genótipos de galinha com crista noz. Fica evidente que o único genótipo que tem a chance de mandar os alelos duplo recessivo, Rzinho e Ezinho, é o genótipo Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho para essa mãe. Tá? Então, sendo uma galinha crista noz, somente o genótipo Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho é que vai fornecer os alelos recessivos. Lembre que para o filho ser duplo homozigoto recessivo, ele precisa receber o recessivo de ambos os pais. Dessa forma, a mãe precisa ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Mas, professor, eu tenho 4 chances dela ser com crista noz. Ele não me deu um genótipo exigido, só disse que ela tem que ser com crista noz. Então, opa, se eu tenho 4 possibilidades e apenas uma delas é que vai levar à condição que eu quero, então qual que é a chance de ocorrer a condição que eu quero? É apenas com a galinha Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então eu tenho um dos 4 genótipos possíveis é que vai me levar à condição que eu quero no filhote. Então eu guardo essa informação aqui. Então eu tenho 1/4 de chance da mãe ser do genótipo que eu preciso que ela seja. E o pai? Então um galo com crista ervilha, ele tem 2 genótipos possíveis. Ele sempre vai ser homozigoto recessivo para o gene R, e ele pode ser heterozigoto ou homozigoto dominante para o gene E. Tá? Mas apenas o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho é que também vai fornecer os alelos Rzinho e Ezinho. Certo? Se ele fosse duplo homozigoto, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, ele ia mandar sempre genótipos Rzinho, Ezão. Então nunca ia poder ter um filhote com crista simples. Então o único genótipo possível é Rzinho, 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 Ezão, Ezinho. Então, se eu tenho 2 opções de genótipo para um galo com crista ervilha e apenas uma atende às premissas necessárias para eu chegar ao resultado que eu preciso, eu guardo essa informação, adiciono essa informação em forma de incerteza, em forma de probabilidade. Então, se ele tem uma chance nas duas, meio. Guardo essa informação por hora. Aí eu sigo com o cruzamento. Já sei que a mãe precisa ter aquele genótipo, o pai precisa ter aquele genótipo ali. Então vamos ao quadro do Punnett, né? Quadro de Punnett para esse cruzamento. Então, assumindo que o pai é Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, e a mãe é Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Lembre-se, produzo todos os gametas possíveis de cada parental.
Então o pai só tem Rzinho, então o GNR ele sempre vai mandar Rzinho. Mas pode ser que esse Rzinho encontre Ezão, pode ser que esse Rzinho também vá junto com Ezinho, certo? A mãe, ela tem os 4 alelos possíveis, os 2 alelos possíveis para cada gene, então ela tem as 4 possibilidades de alelo. Então os gametas da mãe vão ter todas as variações possíveis. Ela vai produzir gametas que têm o dominante para R, recessivo para E, dominante para R, dominante para E, recessivo para R, recessivo para E e recessivo para R, dominante para E. Ao fazer o cruzamento de todas as possibilidades de fusão entre o núcleo ali dos gametas, né, do espermatozoide e do óvulo, todas as chances são possíveis. Então gera aí o quadro de Punnett dos filhotes. Então aí está a frequência dos fenótipos dos filhotes. Então reparem que de todas essas possibilidades de filhotes entre esse casal, então das 8 possibilidades de combinação dos gametas, né, que vão levar aí aos genótipos dos filhotes, apenas uma atende ao que foi pedido, que é a crista simples. Então reparem desses gametas, e lembrando da aula de interação gênica, o único genótipo que condiciona a crista simples é o duplo homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então isso nos condiciona 1/8 de chance deles nascer de crista simples ao cruzar esse casal especificamente aqui. Então, professor, a resposta não é 1/8? Muita gente respondeu 1/8 para esse exercício. Mas reparem, eu não sei o genótipo da mãe, eu não sei o genótipo do pai. Quando eu não sei, eu faço o quê? Assumo que é o que eu quero? Não, eu calculo a possibilidade, a probabilidade de ter o genótipo que eu preciso que tenha, certo? Então, como que eu monto minha resposta? A resposta é a multiplicação das incertezas, das probabilidades, uma vez que as condições são obrigatórias e não facultativas. Lembrem da regra do E. Eu quero que seja um galo E de crista simples e filho de uma galinha cristanoz e um galo cristervilha. Então, se tem E, eu multiplico. Primeira coisa, qual é a chance dele ser um galo? Alguns ficaram com dúvida. O sistema de galináceos é parecido com o do ser humano, tá? 50% de chance de nascer de um jeito ou de outro. Existem exceções no reino animal, algumas exceções, tá? Mas seriam as exceções. No caso aqui a gente trata com o padrão normal, 50-50. 50% de chance de ser gênero masculino, 50% de chance de ser do gênero feminino, tá? Ou no caso aí dos galináceos, macho e fêmea. Então, 0,5% de chance de ser galo. Então, se é E, eu multiplico. Qual era a chance da mãe ter o genótipo que eu preciso que ela tenha? Então, já calculamos anteriormente ali que para ela ter o genótipo que eu preciso, é 1/4 de chance. Apenas um dos 4 genótipos da galinha com cristanosa que atende às premissas necessárias. Então, eu adiciono esse 1/4, que é a chance da mãe ser daquele genótipo necessário, certo? Multiplico também pela chance do galo ter a crista ervilha e o genótipo que eu preciso. Então, dentre as duas possibilidades de crista ervilha, apenas uma atende à minha necessidade, que é de mandar os alelos a Rzinho e Ezinho, ou seja, eu tenho meio de chance do galo ter crista ervilha com o genótipo necessário. Tá? Então, multiplico esse meio por causa do genótipo exigido para o pai. E por último, já que o pai é desse jeito, a mãe é daquele jeito em relação aos seus genótipos, qual é a chance do filho nascer com crista simples, com o genótipo duplo homozigoto recessivo? 1/8. Então adiciono essa última probabilidade para a minha resposta, certo? Então aqui, ao final, eu multiplico todas as premissas necessárias. As incertezas necessárias são atribuídas em forma de probabilidade para essa resposta. Então, ao multiplicar o meio de ser galo, 1/4 da mãe ser cristanoz com o genótipo necessário, meio do pai ser cristervilha com o genótipo necessário, e aí 1/8 da chance do filho nascer com crista simples, eu chego ao resultado de 1/128. Tá? Alguns alunos executaram esse exercício de maneira correta e chegaram a esse resultado. Muita gente, como eu falei antes, chegou a 1/8, então preste atenção por que não é simplesmente 1/8. Eu tenho que adicionar todas as incertezas em forma de probabilidade no meu resultado.
Se ficaram com dúvidas, assistam novamente com calma, pausam onde precisar até entender, tá? Ou postem no fórum ainda se permanecer com dúvida. Importante, não permanecer com dúvidas. Sanem suas dúvidas. Próximo exercício. Qual a probabilidade desse casal específico aqui da imagem ter um filhote macho e preto? Tá? Então lembra, era da aula de epistasia. Então, esse casal aqui específico com o genótipo conhecido, então já me facilita, eu não preciso adicionar incerteza do genótipo dos parentais, eu já sei o genótipo dos parentais, certo? Qual é a chance deles terem um filho preto? Então, lembrem das regras de montagem dos fenótipos, né? Quais são os genótipos que condicionam cada fenótipo, nesse caso da pelagem dos ratinhos, pelagem albina, agouti ou preta. Então, para nascer um ratinho preto, o genótipo precisa ter um alelo dominante em P e recessivo em A. Então, pode ser o heterozigoto ou o homozigoto dominante para P e tem que ser o homozigoto recessivo para A. O porquê disso, vejam, assistam novamente, se tiverem dúvidas, a aula de epistasia. Então vamos ao quadro de Punnett para ver qual é a chance desse casal vir a ter o filho com as condições necessárias. Então, um dos parentais é duplo homozigoto recessivo. Então, ele só gera um tipo apenas de gameta, Azinho e Pzinho. O outro parental ele é duplo heterozigoto. Então, ele vai gerar todas as possibilidades de gametas, azão, pezão, azão, pezinho, azinho, pezão e azinho, pezinho. Dessa maneira, então, cruzando os gametas dos parentais, eu tenho essas 4 possibilidades. Qual dessas possibilidades me leva ao fenótipo de cor preta? Apenas uma, certo? Então, 1/4 dos filhotes vão ter a cor preta. Ah, então a resposta é 1/4? Não, porque o exercício perguntou qual é a probabilidade desse casal ter um filhote macho da cor preta. Então, eu tenho que adicionar a incerteza dele ser macho. Tá? Então, eu adiciono a probabilidade dele ser da cor preta, multiplico com a probabilidade dele ser macho, aí sim eu tenho o resultado. Então, é um dos 4 genótipos que vão levar a cor preta e ele tem meia chance de ser macho. Dessa forma, o resultado correto é 1/8. Por último, era a questão dos labradores. Então, dava o genótipo dos labradores e perguntava qual era o tipo de epistasia, se era uma epistasia dominante ou recessiva. Como que eu reparo nisso? Eu percebo que gene está ativando ou desligando o outro. Tá? Então, reparem, o labrador clarinho, ele tem duplo homozigoto recessivo em E. Aí já não importa o que tiver em B, ele já vai ser da cor clarinha. Para ser preto ou chocolate, eu tenho que ter dominância em E. Depois de ter dominância em E, eu olho para os alelos que estão em B. Se for dominante, ele vai ser preto, se for recessivo, ele vai ser chocolate. Então, dessa maneira, fica claro que é o gene E que está desligando o gene B. Mais especificamente, é a recessividade em E que já me leva à não expressão do que está lá em B. Dessa forma, evidenciamos que é um padrão de epistasia recessiva, certo? Lembrando, uma dúvida em qualquer exercício dessa aula, voltem, assistam com calma ou perguntem.